Boa tarde a todos. Novamente, mil desculpas pelo atropelo que aconteceu. Eu não estava realmente conseguindo entrar na sala. Vamos começar, então, a apresentação. Primeiro, eu gostaria de falar um pouco sobre o patrono da nossa sala, José de Castro, né? Na verdade, Josué Apolônio de Castro, nascido em Recife no dia 5 de setembro de 1908, mais conhecido assim para nós da geografia como José de Castro. Ele foi médico, nutrólogo, professor, geógrafo, cientista social e político, escritor, ativista brasileiro no combate à fome. Destacou-se no cenário brasileiro e internacional não só pelos seus trabalhos ecológicos sobre o problema da fome no mundo, mas também no plano político em vários organismos internacionais. Partindo de sua experiência pessoal no Nordeste brasileiro, publicou uma extensa obra que inclui a Geografia da Fome, que para nós na geografia é um livro assim ícone, né? Geopolítica da Fome, 7 palmos de terra e um caixão e Homens e Caranguejos. Exerceu a presidência do Conselho Executivo da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, e foi também embaixador brasileiro junto à Organização das Nações Unidas. Recebeu da Academia de Ciências Políticas dos Estados Unidos o prêmio Franklin Delano Roosevelt. O Conselho Mundial da Paz lhe ofereceu o Prêmio Internacional da Paz e o governo francês o condecorou como oficial da Legião de Honra. Foi ainda indicado ao Prêmio Nobel da Paz 4 vezes, no ano de 1953, 1963, 1964 e 1965. Logo após o golpe de 1964, teve os seus direitos políticos cassados, suspensos pela ditadura militar do Brasil, e acabou falecendo em Paris no dia 24 de setembro de 1973, onde ele se exilou após o golpe. Seu corpo foi enterrado no cemitério São João Batista, ali no Rio de Janeiro. Sobre os avaliadores, né? Nós temos duas professoras doutoras avaliadoras, Rosiane Moraes Torrezan, doutora em Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, né, de Presidente Prudente, mestre em Geografia em 2010 pela mesma instituição, atualmente é professora do Instituto Federal de São Paulo, no campus Sorocaba. Tem experiência na área de Geografia e Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: lugar e comunidade, educação popular, educação de jovens e adultos, educação em saúde. A professora doutora Márcia Siqueira de Carvalho é graduada em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, licenciatura e bacharelado em 1975, mestrado em Desenvolvimento Agrícola pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em 1981, doutorado em Geografia Humana pela USP em 1991, pós-doutorado em Geografia Humana pela USP em 1999, foi coordenadora do curso de mestrado em Geografia, Meio Ambiente e Desenvolvimento por 2 gestões, desenvolveu projetos financiados pela Fundação Araucária e CNPq, membro do Comitê de Ciências Humanas e Sociais da Fundação Araucária entre 2005 e 2008, coordenadora desde janeiro de 2007, e em 2013, e da área de Ciências Humanas e Sociais do PIBIC CNPq Universidade Estadual de Londrina, até 2008. Participa do comitê consultor de várias revistas científicas e foi editora-chefe da revista Geografia, de Londrina, em junho de 2013 e outubro de 2016. Faz corpo docente dos cursos Stricto Sensu em Geografia da Universidade Estadual de Londrina, mestrado e doutorado, e fez parte do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual de Maringá, doutorado.
até 2015. Bolsista Produtividade da Fundação Araucária em 2009 e 2011, desenvolve pesquisas na área de Geografia da Saúde, Geografia Urbana, Epistemologia da Geografia, Redes Geográficas e Novas Tecnologias, líder do grupo de pesquisa Organização Espacial e Modernização do Norte do Paraná. Em nome do grupo de pesquisas GeoSaúde da Universidade Federal de Campina Grande, eu dou as boas-vindas a todos e a todas, que tenhamos um dia agradável hoje. Obrigado. Novamente, desculpas pelo atraso. Então, a primeira pessoa que vai apresentar vai ser Daniel Hideki Bando, Mariana Rangel Garcia, Jane Kelly Oliveira Festino. Apresentação de 10 a 15 minutos, tá bom? Tá. Vocês estão vendo aqui na tela? Sim. Bom, boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui. Bom, o nosso trabalho, então, foi sobre tendência das taxas de homicídio em Santa Catarina por micro-regiões, de 1996 a 2019. Eu sou o Daniel, da Unifal, Mariana também, foi orientada, e a professora Jane Kelly também, da Universidade Federal da Fronteira do Sul. Bom, o homicídio é um problema, né, de saúde pública, de segurança também, né, faz parte das causas externas das violências, então é um fenômeno complexo, multifatorial, tem um custo, né, social, todos os vínculos, né, do indivíduo com amigos, família, em trabalho, né, economia, enfim, pode afetar aí, né, causar sofrimento, revolta, né, medo, desespero. Aqui eu coloquei alguns dados, né, no mundo. Então, anualmente, né, ocorrem aproximadamente quase 500 mil de homicídios, que dá uma taxa global de 6 casos por 100 mil habitantes. E ele varia geograficamente, né? Então, El Salvador, Honduras, Venezuela, variou de 63 a 85 por 100 mil habitantes. Em contraposição, Portugal, Eslovênia, China, inferior a 1 homicídio por 100 mil habitantes. Brasil está na 11ª posição, com 32,6, que é considerado alto, né? E no Brasil as taxas também variam geograficamente, né? Aqui eu coloquei um exemplo, Santa Catarina foi 13, né, por 100 mil, Alagoas 68 por 100 mil habitantes. A arma de fogo foi o principal método, né, praticamente metade. E Brasil contribuiu, né, nessa estatística, junto com os Estados Unidos, México, Colômbia, Venezuela, Guatemala, né, praticamente metade dessas mortes. No mundo, 90%, né, de vítimas são os homens e jovens. E 11% da carga total está relacionada ao crime organizado, de acordo com a ONU. O Brasil, ele segue essa estatística, né? Também são homens, jovens e negros, moradores de periferias e favelas. Então, população mais vulnerável, né? Que não tem oportunidade social e relacionado ao tráfico de drogas também. Fatores individuais, transtornos relacionados ao uso de substâncias, né, de drogas, transtornos de personalidade, falta de aderência ao tratamento psiquiátrico. Aqui eu coloquei algumas tendências, né, no mundo. Então, no mundo houve uma diminuição, né, se a gente pegar de 93 a 2017, de 7,4 para 6 por 100 mil. No Brasil, houve um aumento, né, na década de 80 e 90, passou de 11 para 28 por 100 mil.
Depois oscilou, né? Teve uma queda aqui, chegando a 26 em 2010. E nos últimos anos aumentou, voltou a aumentar, atingindo 32,6, né, em 2019. Então, no Brasil, houve um aumento, aqui pegando nesse período, né, de 2000 a 2015, de aumento de 6%. Um estudo que fez uma análise por município, né, por porte populacional, e em Santa Catarina houve um aumento nos 3 grupos, né, de município de pequeno, médio e grande porte. Então, o objetivo, né, é verificar as tendências em Santa Catarina por microrregião. Então, aqui temos um mapa de localização, né, com as 20 microrregiões de Santa Catarina. De acordo com a última estimativa, né, conta com mais de 7 milhões de habitantes, né, a maior parte em situação urbana, 84%. Densidade demográfica de 65 habitantes por quilômetros quadrados. Metodologia é um estudo ecológico, né, de séries temporais. A unidade de análise, então, foram as microrregiões. Dados de mortalidade do SIM, né, Sistema de Informação de Mortalidade, do DataSUS, Ministério da Saúde. O homicídio corresponde aos códigos X85 a Y09, né, que são as agressões, de acordo com a CID-10. Dados sociodemográficos, né, população e renda, foram do IBGE, do último censo, e a projeção. E utilizamos a taxa ajustada por idade, pelo método direto, né, que é uma técnica importante, porque a partir desse ajuste a gente consegue comparar, né, com estudos de outras áreas do Brasil e até mesmo de outros países do mundo, né, desde que seja utilizada a mesma população de referência, né, no caso utilizamos da OMS. Então, todos os dados são de acesso livre, né. Sobre a metodologia, utilizamos a análise de tendência pelo programa Joint Point, que inicialmente foi utilizado pelo Instituto Nacional de Câncer, né, Estados Unidos. Posteriormente foi, né, vários estudos passaram a utilizar esse programa, né, para outras doenças e agravos, incluindo o homicídio. E o programa ele utiliza o método da regressão linear, né, segmentada, e ele usa o teste de permutação de Monte Carlo para identificar pontos de inflexão, né, que são os pontos de junção, né, que identificam onde se ocorre uma mudança na direção, né, aumento ou diminuição das taxas, no caso. Então, ele começa com 0 pontos de junção, né, que seria uma linha reta, e testa, né, se um ou mais pontos, né, são estatisticamente significativos e são adicionados no modelo. O Joint Point ele não processa a análise quando ocorrem 0 casos, né? E isso ocorreu no nosso estudo, né, para essas microrregiões aqui, Ituporanga, Tijucas e Tabuleiro. Então, nós agrupamos essas 3 microrregiões, né, porque elas são vizinhas, né, são adjacentes, para contornar esse problema. Né, e a análise foi a partir de 99, né, porque em 98 tivemos 0 casos. Bom, aqui os resultados, então, para ilustrar, né, neste mapa aqui à esquerda temos a população urbana e rural, né, dividida por urbana e rural. As microrregiões desse retângulo aqui são as 3 que nós agrupamos, né, Ituporanga, Tijucas e Tabuleiro. E a gente pode ver que a maior parte, né, o predomínio da população urbana, né, mas nessas 3, por exemplo, o percentual rural é maior, né, aqui praticamente metade, e aqui mais da metade aqui em Tabuleiro, né, por exemplo. No mapa direita, daqui da direita, a renda per capita de 2010, né, então a maior foi aqui em Florianópolis, né, que inclui a capital, depois aqui ao norte, né, Joinville,
Blumenau, né? Esse agrupamento aqui. Nas menores aqui, né? Em Canoinhas, né? E Joaçaba. Bom, aqui temos o resultado da análise considerando todo o estado de Santa Catarina, né? Então, essa linha preta aqui, ó, que está em negrito, né? Houve uma tendência de aumento significativa, né? Com variação percentual anual de 1,28% ao ano. Então, a gente utilizou esse modelo para representar as tendências, né? Então, se houve aumento ou diminuição, né, significativa, está representado pela linha preta. A linha cinza, né, não houve alteração, né? Então, considera-se como estabilidade. Então, aqui a gente agrupou, né, mais ou menos, de acordo com a forma da tendência, né? Então, nesse primeiro grupo aqui, houve aumento, né, na maioria das micro-regiões. Em Chapecó, teve uma queda aqui abrupta, né, nos 4 últimos anos, né? O maior aumento aqui foi naqueles três micro-regiões, né, que agrupamos, Ituporanga, Tijucas, Tabuleiro, teve aumento de 5,4% ao ano, né? Criciúma, né, foi o maior, teve maior aumento com maior intensidade, né, 7,4% ao ano, mas não foi em todo o período, né, até 2015 aqui, 2015, certo? Bom, este segundo grupo teve um padrão meio diferenciado, né? Aqui oscilou em Itajaí, por exemplo, né? Teve um aumento seguido por uma queda significativa de 4,7% ao ano. Florianópolis oscilou também, né? Aqui no final teve uma queda abrupta. Canoinhas, diminuição de 1,5%, né, em todo o período. Joaçaba não teve alteração significativa. Curitibanos também teve queda significativa. E Joinville, apenas nos últimos anos, teve uma queda aqui. Este daqui é o último grupo. Aqui não houve alteração significativa, né? Então, considera-se estabilidade, né? São Miguel Oeste, Xanxerê, Rio do Sul, Concórdia, Aumento do Sul, né? E Campos de Lages. Então, aqui eu coloquei um resumo, né? Das tendências. A gente considerou, então, que teve aumento nas micro-regiões que apresentaram tendência de aumento em mais da metade de toda a série histórica, né, de 96 a 2019. Então, a gente pode ver que teve um aumento aqui, né, na parte leste aqui. Se a gente considerar, então, as áreas cinzas, né, são de estabilidade e as áreas azuis, diminuição. Se a gente somar, então, a estabilidade com o aumento, né, então 83%, né, das áreas apresentou aumento, né, e as áreas também têm maior população, com exceção aqui das três, né, e maior renda também. Então, será que isso tem a ver, né, com a questão das metrópoles, né, das cidades mais urbanas? Pode ser, né? Mas tem um estudo, por exemplo, da ONU mostrou que não houve correlação, né, da população urbana com homicídio. Eles estudaram isso em 68 cidades, né, do mundo todo. O Atlas da Violência, né, do Weiser Fields aqui, ele analisou o homicídio, né, no Brasil, e ele identificou essa desconcentração, né, nas metrópoles e uma interiorização, né, isso a partir de meados da década de 2000. Então fica aquela pergunta, né, será que essas
micro-regiões, né, que apresentaram aumento, será que elas vão, né, apresentar uma queda, né, nos próximos anos? São Paulo e Rio de Janeiro apresentou uma diminuição a partir da década de 2000, né? Em São Paulo, tem várias hipóteses que explicam essas tendências, né? Então, eu coloquei aqui as principais: o investimento na área de segurança, né, policiamento, aplicação da legislação de controle de armas, né, que atualmente, infelizmente, estamos vendo um caminho oposto, né, com o atual governo, aumento do encarceramento, diminuição das desigualdades sociais, né, mecanismos de controle do crime organizado também, PCC. Né, tem uma da teoria diz que, né, o PCC, com essa política, né, de interdição de atos violentos, né, como estupro e homicídio, estaria relacionado com essa queda também. Bom, em Chapecó, Joinville e Florianópolis apresentaram queda nos últimos anos, né? Algumas hipóteses: redução da desigualdade social, inclusão de instituições de ensino, né, universidades, investimento em cultura e lazer, promoção de cultura de paz e campanhas de desarmamento. Tem um estudo interessante que mostrou que no município, né, de Chapecó, o homicídio estava concentrado em um terço dos bairros, né? Então é uma área bem específica. Desdobramentos do estudo, né? A gente analisou o estudo por micro-região, né, e total, né? Então poderia fazer uma análise estratificada por sexo, faixa etária, né, raça, cor, método também. E também desagregado, né, por municípios, e no caso dos municípios mais populosos, por bairros também, né? E cruzar com outras variáveis explicativas, né, no tempo, como renda, desemprego, né, indicadores sintéticos, como de vulnerabilidade social e desorganização social. Bom, aqui temos as referências, né, que eu citei. Então, era isso que eu queria mostrar. Obrigado a todos. Deixa eu parar aqui minha apresentação. Professoras, seguimos todos diretos, então, as apresentações. Ok? Pode ser. A próxima seria a Daiane, mas ela vai fazer uma apresentação por vídeo. A próxima a apresentar é Flávia Carolina. Oi, estou aqui. Caracterização da epidemia de HIV/AIDS no escudo das Guianas e possível influência das migrações na disseminação do vírus. Isso? Isso. Ok. Eu posso compartilhar a tela, é isso? A minha apresentação? Por favor. Que hoje meu computador está meio complicado. Sem problemas. Não adiantou. Está meio estranho. Bom, vocês conseguem ver a tela? Certo? Sim. Sim? Ok. É porque eu não estou vendo ninguém, estou vendo só a minha apresentação. Não, está dando para ver. Você pode colocar no modo apresentação do PowerPoint, que fica melhor, fica maior. Não, então, eu não estou vendo vocês. Eu não estou vendo... Tudo bem, né? Tá. Não. Bom, tudo bem, então vamos lá. Tudo bem. Tá. Posso começar? São 14h43. São apresentações de 10 a 15 minutos. Tá certo. Bom, vamos lá. Meu nome é Flávia Divino, meu orientador é o Paulo Paiter, eu faço doutorado na Fiocruz, em Sistema de Cotutela com a Universidade da Guiana. Então, esse trabalho foi uma parte do meu doutorado, foi logo o início, né, uma caracterização da epidemia do HIV.
Então, primeiramente, trazendo, né, quem é o HIV? HIV é o vírus da imunodeficiência humana. Primeiramente, eu sou bióloga, né, trabalho com geografia da saúde, mas sou bióloga e meu orientador é geógrafo. É o agente etiológico causador da AIDS, né, da síndrome da imunodeficiência adquirida, família retrovirídea, o gênero lentivírus. Eu trouxe exatamente que o HIV, a gente divide ele em HIV1 e HIV2, porque isso vai ser importante a gente entender um pouco mais do trabalho. Bom, os primeiros casos notificados na década de 80 e cerca de mais de 920 mil pessoas vivem com HIV no Brasil. Eu trouxe esse mapa justamente para mostrar a taxa de detecção de AIDS no Brasil. É dito no boletim que a gente tem uma estabilização, né, da taxa de incidência de HIV e AIDS, mas isso não é verdade quando a gente olha as regiões. A região do norte existe sempre um incremento de novas taxas diferentes das outras regiões. Então, isso já chamou bastante atenção. Em 2015, eu comecei o meu mestrado e participei e pude visualizar um pouco mais essa falta de equilíbrio, né, entre regiões. Então, esse trabalho foi basicamente voltado para a região do extremo norte do Brasil, onde a gente chama de escudo das Guianas. A gente tem um pedaço da Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e 11 municípios da região de extremo norte do Brasil. Então, aqui foi o principal foco desse trabalho e também continuamente o trabalho do doutorado. Bom, só para contextualizar, o HIV ele surgiu na República Democrática do Congo, no Centro-África, caiu mais ou menos em 1966 na região do Caribe, principalmente no Haiti, e depois, em 69, ele caiu nos Estados Unidos, e a gente chama essas duas variabilidades genéticas de B Caribe e B pandêmico, porque o HIV, como eu falei, ele tem tipo 1 e tipo 2, dentro do HIV tipo 1, a gente tem uma variabilidade muito grande e a gente subdivide isso em 9 subtipos. Então, o subtipo que mais dissemina no mundo inteiro é o subtipo B. O B pandêmico, que está aqui embaixo, que caiu nos Estados Unidos na década de 69, ele ganhou o mundo, é onde a gente conheceu a pandemia, mas a gente teve o subtipo B Caribe, que circulou principalmente nas ilhas do Caribe no início de tudo. Então, no meu mestrado, a gente visualizou a disseminação do B Caribe no Brasil. Então, o que a gente encontrou era uma ampla disseminação desse B Caribe, principalmente na região norte. A gente observou bastante B Caribe, aqui o cinza mais claro em Roraima, no Maranhão. No Amapá tinham muitas poucas sequências, né? Foram estudos de filogenética e máxima verossimilhança, né? Estudo de disseminação. Enfim, então a gente observou que existe uma disseminação muito grande do B Caribe e tentou entender como que essa disseminação estava se dando, né? Então deu continuidade a um projeto de doutorado. Então o que mais chamou a atenção é que a circulação de vírus e outros patógenos não se interrompe numa linha de fronteira, mas os dados e informações epidemiológicas sim. Então a pergunta, né, é até que ponto a propagação de vírus em alguns estados da região norte do Brasil e fronteiras tem a ver com as grandes disseminações e mobilidades populacionais que existem entre países que fazem fronteira nessa região. Então, a metodologia no início de tudo foi tratar um estudo descritivo, né, fundamentado nas abordagens determinantes sociais de saúde. Então, a gente fez uma organização e análise de dados secundários, então a gente observou bancos de dados demográficos de saúde do domínio público, a gente levantou bibliografia, institutos também como IBGE, o Programa de Conjuntos de Nações Unidas sobre HIV e AIDS, né, que é o UNAIDS, foi fundado em 96 justamente para isso, para apoiar os países na luta contra o HIV e AIDS. Os boletins epidemiológicos também a gente utilizou do Ministério da Saúde, que é público, e os cadernos de informação de saúde nos indicadores municipais do DataSUS. A gente fez uma organização desses dados. Então, como resultado, a princípio de tudo, uma caracterização da epidemia na América Latina, Caribe e Brasil, a gente observa que tem mais de 2 milhões de pessoas vivendo com HIV na América Latina, um número bastante expressivo nas ilhas do Caribe, mesmo um número pequeno, né, uma demografia pequena, a gente tem mais de 330 mil pessoas vivendo com HIV, um número bastante expressivo também de novas infecções, por exemplo, o Haiti,
ele tem uma taxa muito alta em relação, ele está somente atrás da África subsaariana, tem uma taxa muito alta de novos casos de HIV e novas taxas de AIDS também. E o Brasil, a gente tem mais de 920 mil pessoas vivendo com HIV e mais de 48 mil novas infecções nos últimos anos, né? A gente tem, né, um caso no Brasil que é bastante importante ser dito, é que o Brasil, aqui embaixo, é o único país da América Latina com disponibilidade da profilaxia para exposição, a gente chama de PrEP, né? Justamente por conta da importância do SUS. Então, mas o Brasil, diferentemente dos outros países da América Latina, por exemplo, tem um número baixo de HSH, que a gente chama de homens que fazem sexo com homens. Diferente dos outros países, tem um número maior. Aqui a gente conta com quase 60% das infecções por transmissão heterossexual. Então, isso é o que chama bastante atenção. No Brasil, ser uma transmissão heterossexual é uma coisa que aumentou muito, então, a taxa de mulheres, principalmente, infectadas nos últimos anos. Então, continuando essa caracterização nesse escudo das Guianas, a gente tentou entender como que é a caracterização da epidemia na Venezuela, Guiana e Suriname. Então, a gente tem um número muito expressivo de pessoas vivendo com HIV na Venezuela, mais de 110 mil pessoas. Claro, a gente tem um número muito maior da população da Venezuela em comparação com a Guiana e o Suriname, mas as novas infecções, por exemplo, em 2019 é muito alta ainda, mais de 5 mil pessoas tiveram uma nova infecção no ano de 2019, né? Existe um equilíbrio entre os três países na taxa de homens e mulheres infectados, a gente observou isso também. A faixa etária, né, em todos os países da América Latina, é entre 15 e 39 anos, uma faixa etária bastante jovem. O que chamou atenção também na Venezuela é um país com pouca informação, conscientização muito baixa, então a gente observa o número de novas infecções alto. A população carcerária é algo que a gente quase não encontra, principalmente no Brasil, esses dados. Profissionais do sexo é um número relativamente alto no Suriname, é um país que faz fronteira com o Brasil, então, observando esses números aqui, a gente entende-se que essa caracterização da epidemia nesses países que fazem fronteira com o Brasil no extremo norte é um grande desafio, esse combate ao HIV/AIDS. Em separado, a gente fez a caracterização da epidemia na Guiana Francesa, porque a Guiana Francesa é um território ultramarino francês, né? Tá na nossa América, mas ela é um território francês. Então, e é um grande desafio, talvez o pior, alguns levantamentos bibliográficos, principalmente do meu orientador na França, que é o Dr. Mathieu Nacher, ele mostra que existe um grande problema na Guiana Francesa, porque é um local onde tem muitas pessoas infectadas de origem estrangeira. Então, entendia-se que as pessoas vinham já com o vírus para a Guiana Francesa, quando na realidade eles perceberam que a taxa de infecção e o período de infecção dessas pessoas ocorre dentro da Guiana. E a Guiana Francesa é um local de muita mobilidade, principalmente de garimpeiros e profissionais do sexo, que até hoje vão atrás do garimpo e atrás do ideal, do ouro, enfim, que já tem muito tempo, né? Em tratamento a gente tem bastante pessoas, mas é algo bastante expressivo ainda. Na Flávia, região... Flávia, por gentileza, você poderia passar os slides? Ele está travado no segundo. Nossa! Mas eu estou passando aqui comigo. Ele não está indo? Não, agora foi. Agora mudou. Não, mas calma aí. Vocês ouviram tudo isso só no segundo? Ninguém falou? Só no segundo, pois é. Agora está no 12º slide. Calma aí, só um minuto. Eu estava passando e para mim estava passando normal. Vocês querem que eu passe tudo de novo? Por gentileza, só rapidinho, que a temática é Pode bem ser. interessante. Tá, mas aqui, calma aí, eu tô no segundo. Você consegue ver? Eu tô passando agora? Não, agora você tá, pelo menos para mim, tá aparecendo o 12º aqui. Para mim também. Calma aí, que tá muito difícil, então. Eu tô compartilhando até. Deixa eu sair e vou compartilhar novamente, tudo bem? Agora parece que tá passando. Tá no terceiro. Eu acho que agora tá atrasado para vocês. Tem que todo mundo tá assim? compartilhar tela inteira. Senão ele não vai. Nossa, eu devia ter avisado antes. Eu falei, mas acho que você não entendeu no começo. Não, nem não ouvi nada. Mas tudo bem, vamos lá. Ai, Senhor. Tela inteira.
Que interessante. Pois é. Eu acho que agora vai. Ver se tudo que eu falei eu vou mostrando, então. Vê se consegui agora. Foi? Agora, tá. É porque eu enviei os slides, né? Mas a gente teve que. Deixa eu tentar novamente. Não tô conseguindo compartilhar, então, para vocês. Compartilha a tela inteira, Flávia, e aperta o F5, que daí ele põe no modo apresentação. Vê se assim consegue. Bom, tô compartilhando. Tá aparecendo, mas ainda não apareceu os seus Aí avisos. abre o teu PowerPoint e aí você coloca o F5. O meu computador é francês. Ou ali no cantinho, ó, aí embaixo, aí do ladinho, clica aí. Sim. Vocês conseguem ver agora? Agora sim. Bom, eu posso iniciar de novo para vocês olharem as imagens? Vocês conseguem ver? Eu estou passando os slides, tudo bem? Agora tá vendo. Peraí. Tá direitinho. Agora tá. Bom, tudo bem. Então, aqui nesse primeiro... Vou iniciar, tudo bem? Algum problema? Vocês me avisem, por favor? Oi. Gente. Flávia, estamos vendo. Pode passar. Bem, tá. Então, aqui eu só quis mostrar o HIV, né? A região o HIV em si e o mapa do Brasil mostrando que não existe um equilíbrio de disseminação desse vírus. Eu quis mostrar exatamente aqui que a região norte, a cada ano, ela tem um acréscimo de números a mais, né? De números de casos de HIV e AIDS. Cerca de mais de 920 mil pessoas vivem no Brasil com HIV, e eu mostrei sobre HIV1 e HIV2. Bom, gente, agora eu tô com medo de não passar. Vocês estão conseguindo ver o próximo slide, que é o mapa do escudo das Guianas? Sim. Bom, perfeito. Tá bom. Então, aqui a gente tem o escudo das Guianas, né? Um pedacinho da Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. E a gente tem 11 municípios do Brasil, né? O principal foco é exatamente essa região, justamente por conta do resultado do meu mestrado, em que a gente viu uma circulação muito grande de HIV B Caribe. Que B Caribe que é esse, né? O HIV tipo 1, a gente tem dois tipos, né? Tipo 1 e tipo 2. O tipo 1, ele tem uma variabilidade genética muito alta, então a gente tem 9 subtipos. Então, um desses subtipos é o subtipo B, que circula no mundo inteiro. Então, primeiro ele veio aqui em cima da central, bem desse pedacinho onde eu estou mostrando aqui, Central África, que é República Democrática do Congo, principalmente. Caiu em 66 na região do Haiti, principalmente na região do Haiti, Trindade e Tobago, ou seja, as ilhas do Caribe. E a ciência entendia que esse HIV-B Caribe estava circulando só nessa área. E aí, depois, em 69, concomitantemente, né, essa circulação no Caribe, ele caiu nos Estados Unidos. Então, ele começou a disseminar nos Estados Unidos e apareceu para o mundo na década de 80, justamente porque o HIV ele tem esse período de incubação. Então, esse HIV que caiu na circulação do mundo inteiro, a gente chama de B pandêmico. Então, no mestrado, o que a gente queria entender? Onde estava circulando esse B Caribe? Porque a ciência entendia que ele estava nas ilhas do Caribe. Então, a gente fez filogenética, filodinâmica, né, análise de máxima verossimilhança, ou seja, com o genoma desse banco de dados inteiro que a gente conseguiu conciliar do Brasil principalmente, e a gente percebeu que esse B Caribe ele não está restrito nas ilhas do Caribe, ele está circulando já muito bem no extremo norte, principalmente em Roraima. No Amapá, a gente tinha pouquíssimas sequências, então acredito que seja por isso que chegou aqui 4%, mas deve ter muito mais, porque é uma maior região de mobilidade, né, de pessoas. Na Amazonas, por exemplo, Maranhão também, e aí no final do mestrado a gente quis entender o porquê que esse vírus está circulando, por exemplo, no Maranhão, em toda a região norte, se é um contato de pessoas, né? E a gente percebeu a questão da migração, do garimpo, da prostituição, ou seja, das mulheres profissionais do sexo, tem uma mobilidade muito grande nessa região, principalmente voltada para a questão do ouro, né? Principalmente a questão do garimpo. E aí foi o início de um doutorado, né? Eu estou em processo de doutorado ainda, mas esse trabalho em si a gente quis entender por que a circulação do vírus ele não é barrado numa fronteira, por exemplo,
mas os dados e informações sim, porque é regulado de cada país. Então, o principal ponto é até que ponto a propagação desse vírus ele acontece na região do extremo norte e como isso tem influência da mobilidade populacional, por exemplo. Então, agora, para vocês entenderem aqui a metodologia, né, a gente fez um estudo descritivo no início do doutorado para entender a organização e a caracterização do HIV/AIDS nesses países, nessa região. Então, a gente fez um levantamento do banco de dados, né, levantamento bibliográfico, IBGE, a UNAIDS também, que foi fundada em 96, justamente para ajudar a aportar esses países, boletins epidemiológicos e também cadernos de informação. Então, os principais resultados aqui, na América Latina, né, a gente observa uma junção, né, uma organização desses dados, a gente observa mais de 2 milhões de pessoas vivendo com HIV, um número bastante expressivo no Caribe, mais de 330 mil nessas ilhas, né, do Caribe, principalmente no Haiti, onde tem um número muito alto, uma taxa de incidência muito alta, só perde para a África subsaariana. O Brasil tem um número muito alto de pessoas também, né, 920 mil pessoas. O que chama bastante atenção no Brasil é justamente que a gente tem o SUS, né, então o Brasil é o único país da América Latina com disponibilidade de profilaxia pré-exposição, PrEP, diferente dos outros países. O Brasil também conta, diferente com os outros países, uma transmissão muito alta de heterossexuais, né? A gente vê diferente, a gente tem um número alto de HSH, homens que fazem sexo com homens, né, na América Latina. No Caribe também é um número expressivo. Profissionais do sexo é bastante alto nas ilhas do Caribe, a gente observa a falta de informação, conscientização em alguns lugares, uma taxa muito baixa de meninas, né, que fazem sexo com homens muito mais velhos, e na maioria das vezes sem proteção. Enfim, tem dados aqui que corroboram essa mobilidade e mostram a mobilidade de pessoas, o tanto que isso pode estar influenciando na disseminação do HIV. Essa tabela que eu trouxe para a caracterização da epidemia na Venezuela, Guiana e Suriname, a gente tem um número bastante expressivo na Venezuela, né? Mais de 110 mil pessoas vivem com HIV, mas aí quando a gente busca a bibliografia, né, da Venezuela e tenta entender um pouco esse país, tem uma conscientização muito baixa, uma informação muito baixa, e todos os países, principalmente desse estudo, têm uma faixa etária igual, né, de 15 a 39 anos, então é muito jovem essa taxa. As novas infecções na Venezuela também é bastante alta. No ano de 2019 teve mais de 5 mil casos. O que chama bastante atenção no Suriname é o número, por exemplo, de profissionais do sexo, aqui 10%. É um número alto para o Suriname, que faz fronteira com o Brasil, né? A gente tem pouquíssimos dados da população carcerária. E o que chama mais atenção ainda é a caracterização da Guiana Francesa, porque a Guiana é um departamento ultramarino francês, é um território francês na América Latina, mas vive um intenso problema, porque a cada ano eles têm novas infecções, mesmo tendo um número alto de pessoas que vivem com HIV em tratamento. Então, o meu orientador na Guiana Francesa, ele vive falando sobre isso, né? Existe um tratamento contínuo na Guiana, mas ao longo dos anos sempre tem um acréscimo, e a gente observou, olhando os dados e compilando eles, e que tem pessoas infectadas de origem estrangeira muito alto, é mais de 80%. 85% a 86% dessas pessoas que vivem com HIV são de origem estrangeira. Então, o que mais chama atenção, e que inclusive saiu um artigo recente do Dr. Mathieu Nasher, mostrando que as pessoas não vêm com o vírus HIV para a Guiana Francesa. Eles se infectam ali na Guiana, e justamente entende-se, né, que pode ser por conta da grande migração naquela área. Tem muitos garimpeiros na área da Guiana Francesa, tem muitos profissionais do sexo, muitas pessoas que vão para a Guiana para tentar uma vida melhor, né, ganhar em euro. E quando a gente olha a região norte, diferentemente do equilíbrio que a gente tem no Brasil, a gente tem casos de AIDS muito altos, a gente tem mais de 65 mil casos de AIDS desde o início da doença na região norte. A gente focou aqui no Pará, Roraima e Amapá, justamente por conta dessa região do escudo das Guianas, né? Tem um número muito alto e expressivo, principalmente no Pará, mas a gente tem um número de dados ainda muito... Precisa ser melhor estudado os dados do Amapá, porque tem muita coisa
errônea, né? Tem muitos dados que poderiam ser compilados melhor, principalmente nos cadernos municipais. A gente fez também a taxa média de incidência, né? A gente buscou os números de novos casos de doença, principalmente nessas regiões, nos municípios, né, que fazem fronteira com a região do extremo norte. Então, a gente soma esses números de casos, divide por 5, porque é o período que a gente conseguiu pegar, de 2015 a 2019, multiplica por 100 mil habitantes e divide pela população de risco, que a gente conseguiu a população do ano médio, né, o ano médio de 2017. Então, esses dados a gente buscou do DataSUS e do IBGE e percebeu que a taxa de incidência média no último boletim mostra 24 casos de AIDS por 100 mil habitantes. E a gente observa que Pacaraima, por exemplo, está acima da média do Brasil. E alguns outros estados muito alto, por exemplo, Oiapoque tem uma população muito baixa em relação aos outros municípios e tem uma taxa muito alta de incidência. Então, isso é um grande desafio ainda. A região do extremo norte não é visualizada com a importância que tem para a disseminação do HIV. Então, assim, como discussão, a gente observa que há uma difusão geográfica, né, na doença de forma nada regular e concentrada em determinadas regiões específicas, né, e a gente observa isso, que cada vez mais nos centros urbanos dos municípios de menores aumentos significativos de mulheres infectadas, a gente observa isso, uma predominância também heterossexual, além de uma epidemia multifacetada e mostrando uma conformidade predominante, né, de forma gradativa. A fronteira, ela conta com uma circulação da variante caribenha, e isso é importante frisar, isso é recente, né, na ciência a gente publicou em 2017, mas existe uma variante BK que circula nesse período, nessa região, fortemente dizendo. A América Latina e o Caribe possuem um grande desafio, e a região do extremo norte também faz-se perceber, né, o negligenciamento que acontece nessa área. O Brasil, diferentemente dos demais países da América Latina, a gente tem fortes respostas no combate com HIV, mas isso vem diminuindo no último governo. Não obstante, a região norte notificou 5 mil novos casos só no ano de 2018, e isso é muito importante, porque essas pessoas vão necessitar de tratamento a partir de então. As fronteiras são construções sociais e políticas de uma prática de pluralidade e um movimento de um mundo contemporâneo que é necessário visualizar isso de uma busca urgente de uma sociedade em rede, né? E a AIDS é um dos maiores desafios dessa região. A Guiana é um território de imigrantes, né, a Guiana Francesa, de intensa mobilidade populacional, principalmente por ser um território europeu. 11 municípios do Brasil fazem fronteira diretamente com esses municípios, desses países do extremo norte, né, e se torna protagonista nessa área, principalmente por conta do garimpo. E a facilidade de mobilidade de movimentação não pode ser confundida com algo desastroso e ruim, né? A gente entende que é um desafio dos países por parte dos poderes públicos e entende também entender uma melhor mobilidade respeitando as populações. Então, a prevenção precisa ser um dos passos mais importantes antes mesmo do tratamento e teste para HIV e AIDS. Bom, eu estou no doutorado, o tema do meu doutorado é fronteiras virais, epidemiológicas e sociais do HIV nas zonas de fronteira do extremo norte do Brasil e da Guiana. Essa é uma foto no rio Oiapoque, que divide o Oiapoque com a Guiana Francesa. Eu estou matriculada, então, nos dois programas de pós-graduação, né, tanto a Fiocruz quanto a Universidade da Guiana. Eu agradeço muito, principalmente por ter repetido a apresentação. Agradecer a LMI também, que é um laboratório sentinela que participa. Eu sou bolsista Campus France e bolsista da CAPES também. Gente, muito obrigada. Obrigado, Flávia. Obrigada mais uma vez. Vamos para o próximo. Gabriel Augusto Coelho de Santana. O título é Entre o Estigma e o Reconhecimento, a territorialização da Política Nacional de Saúde Integral LGBT na região metropolitana de Recife. É isso mesmo, Gabriel? É isso. Você consegue me ouvir, Paulo? Consigo. Pronto, estou pedindo esse retorno só porque os dias aqui em Maceió têm sido de internet bastante instável. Rapaz, eu cheguei daí ontem. Pois é. E aí, caso tenha alguma interrupção na transmissão, eu peço que vocês me avisem, que aí eu vou tentar dar um jeito de
assegurar que ela aconteça. Beleza. Estou buscando compartilhar agora os slides, tá bem? Ok. Já estou enfrentando alguma dificuldade aqui, Paulo. Não sei se você consegue me ouvir agora. Não, ouvindo eu estou. Certo, certo. É porque eu abri a tela de compartilhamento, mas até o momento o slide não foi compartilhado. É isso que eu estou tentando ver por que está acontecendo. Inclusive, eu não consigo movimentar mais a janela aqui do Google Meet. Aconteceu isso comigo também, Gabriel. Tenta sair e tentar de novo. Sair da Depois sala e funcionou. entrar? Não. Tirar a apresentação e colocar de novo. Ah, então, é isso que eu não estou conseguindo fazer, justamente porque está carregando a apresentação, mas enquanto está carregando, não me permite sair da janela de compartilhamento, entendeu? Eu ouço vocês me escutam, mas eu estou impossibilitado inclusive, de sair da sala. A não ser que eu faça o seguinte, que eu saia mesmo da transmissão e retorne aqui. Vamos esperar um pouco, né? Estou tentando fazer justamente isso. O problema é se é transmissão ruim, você pode sair da sala e não conseguir ingressar, né? Não, mas como eu escuto vocês bem e vocês me escutam, eu percebo que não é problema de internet. Se o Gabriel quiser mandar a apresentação, de repente, para o e-mail, eu posso tentar projetar. Certo. Eu enviei para... Mas ele saiu. Ou a internet caiu dele. Ele relatou que está tendo problema de queda, né? De irregularidade na internet. Deixa ele pedir o link para retorno aqui, que eu libero e vamos ver. Professor Paulo, nós temos quantos trabalhos nessa mesa aqui hoje? Depois de Gabriel, mais duas. E tem o segundo turno, né? Não entendi, desculpa. Tem mais um outro quadro com mais trabalhos ou não? Tem, mas é para o dia 19. Dia 19? Não, 19 é hoje. Não, desculpa, para o dia 21. Ah, sim. O Gabriel voltou. Gabriel voltou. Tem a impressão de que agora vai dar certo. Agora sim, foi. Foi. Pronto. Agora acho que eu vou conseguir. Vou fazer logo o teste da Flávia para ver se os slides estão passando. É verdade. Passei agora, tá vendo? Passou. Passou de novo? Passou de novo. Excelente. Passou. Então, acho que eu já posso começar. Vou começando às 13h12. Isso. Coloque em modo apresentação, Gabriel. Então, para evitar... Eu consigo resolver algum isso, problema, Gabriel. eu vou Gabriel, acho que eu consigo resolver isso. Consegue? Vai na apresentação de slides. Tá aqui ela. Não, clica nela. Apresentação de slides. Ah, tá bem. Vou lá. Aqui, no link que tem. Eu só aqui tenho uma mesmo. opção que é parar a apresentação. Não, no Google Meet. No PowerPoint mesmo. Tem aqui a abinha com o nome apresentação de slide. Bem em cima, na parte superior, tem o nome apresentação de slide. Aqui, Na aba lá em sim, cima. sim. Aí,
Cadê? Configurar a apresentação do slide. Cadê? Numa janela aqui. Modo de apresentação. Você coloca numa janela. Aí botou OK. Ok. Tenta apresentar agora. Tá. Tá rolando? Tá, mas aperta F5 para ver se vai. Ah, sim, sim. Vamos de F5. Rolou? Sim. Foi, sim. Pronto, vocês me ouvem bem também, né? Sim, perfeito. Desculpem esse tempo do ajuste, pessoal. Mas esse ajuste envolve também o fato de eu ter tomado uma opção esse ano pelo uso de software não proprietário, né? E aí eu acabo tendo que aprender algumas coisas sobre ele ainda no decorrer dessa transição. Me permitam dar boa tarde, então, a todas e todos que estão participando nessa sala, que homenageia um conterrâneo ilustre, Josué de Castro, né, necessário nesse momento que nós estamos vivendo, da realidade brasileira. Eu me chamo Gabriel Augusto, sou estudante do doutorado em Geografia da Universidade Federal de Pernambuco, e sob a orientação do professor Rodrigo Dutra Gomes, que faz parte desse programa, apresento no GeoSaúde o trabalho entre o estigma e o reconhecimento, a territorialização da Política Nacional de Saúde Integral LGBT, na região metropolitana do Recife. Esse trabalho é um fragmento de uma pesquisa de doutorado que nós estamos desenvolvendo sobre a territorialização do acesso à saúde dos homens trans e sujeitos transmasculinos na cidade e na região metropolitana. E trazê-lo ao GeoSaúde é uma necessidade do desenvolvimento da pesquisa, na medida em que a gente sentiu que era importante buscar dialogar, trazer contribuições e aportes teóricos da geografia da saúde para qualificar a construção da tese, né? Esse trabalho ele parte, em termos teóricos, de um entendimento de que há uma relação que é tensa e que é marcada por estigmas e preconceitos quando se trata da relação da comunidade LGBT com a área da saúde, né? Eu quero destacar de início pelo menos esses 4 elementos, né? Até 1990, a homossexualidade era considerada doença pela Organização Mundial da Saúde, e ainda hoje, todo dia 17 de maio, comemora-se o Dia Internacional de Combate à Homofobia, justamente porque em 17 de maio de 1990, a homossexualidade deixou de ser considerada doença na Classificação Internacional de Doenças, que é a CID. E até 2019, as identidades trans seguiam nessa Classificação Internacional de Doenças, e até o ano de 2020, as portarias do Conselho Federal de Psicologia, que proibiam as terapias da chamada cura gay, né, vinham sendo contestadas no Supremo Tribunal Federal para autorizar psicólogos e psicólogas a realizarem terapias de reconversão da orientação sexual e da identidade de gênero, entendidas, portanto, como patologia, né? E até 2020, nós vivíamos no Brasil uma proibição formal da doação de sangue por homossexuais masculinos, que é uma herança de um estigma que se tem em torno da homossexualidade como difusora do HIV/AIDS, né? Coisa que a Flávia já muito bem apresentou, se tratar cada vez mais de um estigma, na medida em que a maior parte das novas infecções se dá por via heterossexual, né? Então, há muitos estigmas e preconceitos que marcam a relação da comunidade LGBT com o campo da saúde. E por conta desse estigma, a comunidade desenvolveu lutas para ter acesso à saúde sem discriminação, e essas lutas para acessar a saúde sem discriminação estiveram sempre nas pautas dos movimentos LGBT, né? Eu trago aí 2 imagens que não estão no trabalho, mas elas ilustram algo que está presente no texto, que foi uma decisão judicial de 2017, em primeira instância, que autorizava a realização da chamada cura gay, né? Naquele ano, diversos atos foram chamados no Brasil sob essa consigna "não somos doentes", né? Era justamente uma reflexão que o movimento fazia em torno dessa decisão que estava sendo tomada em primeira instância e que só em 2020 o STF finalmente revogou. Como parte do desenvolvimento dessas mobilizações por acesso à saúde sem discriminação, resulta a instituição de uma política nacional, né? No ano de 2011,
o Ministério da Saúde edita a portaria que institui a Política Nacional de Saúde Integral LGBT. Né? Ela é publicada, o seu documento final, no ano de 2013, e ela parte de uma trajetória desse esforço de buscar construir na área da saúde um acolhimento equânime para essa comunidade em específico, né? E aí o que o nosso trabalho buscou fazer é compreender como é que tem se dado a territorialização dessas políticas de saúde voltadas para as LGBTQIA+, na região metropolitana do Recife, né? Tem uma distinção de sigla que você já vem acontecendo aí, porque a Política Nacional de Saúde é LGBT, e eu falo de comunidade LGBTQIA+, porque na trajetória do movimento essa sigla vai mudando. Mas nós estamos falando da comunidade sexo-diversa, né? De identidades de gênero e orientações sexuais dissidentes da heteronormatividade. E para compreender como é que se dá esse processo, a gente tentou fazer isso em 3 passos, né? Primeiro, entender a gênese dessas tensões que marcam as relações entre a comunidade e o campo da saúde, né? Se a homossexualidade e a transexualidade foram durante muito tempo consideradas doenças, como é que aconteceu isso, né? Por que foram consideradas até um determinado momento doenças? Como é que é a história desse processo, né? Esse é um primeiro passo que nós consideramos fundamental. O segundo foi realizar um levantamento documental das leis e portarias que instituem a saúde LGBTQIA+, no âmbito das políticas de saúde do Brasil, né? E, por fim, mapear as iniciativas que estão relacionadas com essa política no contexto da região metropolitana do Recife, né? E aí, para entender a história desse processo, que no trabalho nós chamamos patologização, né, que é o processo de tornar doente aquele que se caracteriza como dissidente ou diferente de uma norma ou de uma conduta social que é hegemônica, né, nós recorremos principalmente a 2 autores que tratam da história da sexualidade e da história da construção do debate científico em torno do corpo e da corporeidade, né? Esses 2 autores, o primeiro, Thomas Laqueur, que apresenta que no século XVIII, né, você tem uma consolidação de uma visão dualista sobre o corpo humano que não existia antes, que é o dimorfismo sexual, né? Antes do século XVIII, a visão predominante acerca do corpo e da corporeidade humana era uma visão isomórfica, ou seja, era uma visão que partia de uma compreensão de que os corpos estão todos numa mesma faixa, em um gradiente que varia do homem para a mulher, e não em termos de uma oposição masculino, feminino, macho, fêmea. Essa se consolida apenas no século XVIII, né? E o que se tinha antes era a compreensão de que esses corpos têm um gradiente, mas que eles estão dentro de uma mesma faixa corporal, vamos dizer assim, né? E não em termos oposicionais e binários. Isso só vai se consolidar a partir do século XVIII, né, com a ciência moderna e com a instituição da moderna forma de encarar o mundo, a medicina e os dualismos que a modernidade também vai erigir nesse contexto, né? E no século XIX, o Michel Foucault aponta ser esse o momento em que nós temos a constituição do que ele vai chamar de ciências sexuais, que é a forma como se encara a sexualidade dissidente passar a ser não só objeto de uma censura moral, né? Uma condenação de um pecado, mas também de uma medicalização do comportamento, né? Essa conduta vai ser, portanto, entendida como fora da norma e, sendo fora da norma, ela vai ser patologizada, ela vai ser considerada doença, né? E aí esse é um trecho, né, do Foucault, que diz que o domínio do sexo não será mais colocado sob o registro da culpa e do pecado, do excesso da transgressão, mas sim no regime do normal e do patológico, né? E é a partir desse processo do século XVIII e do século XIX que vão se constituir os manuais que informam a homossexualidade, a transexualidade como doenças, né? Coisa que tem, portanto, uma historicidade, né? Não é desde sempre que a homossexualidade é considerada doença, que a transexualidade é considerada doença, mas foi nesse período histórico que essa visão se consolidou, né? E é o período da consolidação da ciência moderna, da medicina, tal como nós conhecemos. Então, tem um papel fundamental para a construção
desse estigma e desse preconceito que envolve a comunidade LGBT no campo da saúde, essas duas dimensões, né? A dimensão do corpo e a dimensão da regulação das práticas sexuais a partir da ideia daquilo que é doente e daquilo que não é doente, né? Muito recentemente, a teoria queer tem buscado elaborar críticas, né, em relação a esse dimorfismo sexual e aos padrões de exclusão que esse dimorfismo sexual produz, né? O Paul Preciado vai falar, por exemplo, dos casos de intersexualidade, né, que são os corpos considerados antigamente sob a alcunha de hermafroditas, né? A intersexualidade é um exemplo claro, né, evidente, de corpos que não se enquadram no dimorfismo sexual como forma de interpretar a corporeidade humana, né? E a Judith Butler vai tratar das práticas regulatórias do gênero e da sexualidade, o que nos faz pensar o campo da saúde também como um campo em que essas práticas regulatórias estão presentes, né? Na geografia, há uma incorporação desses estudos, né, sobretudo com o trabalho do Grupo de Estudos Territoriais da Universidade Estadual de Ponta Grossa, liderado pela professora Joseli Maria Silva e pelo professor Márcio Orná, que refletem sobre espaços interditos das vivências LGBT, né? Aqueles espaços cuja presença da comunidade LGBT é hostilizada, e isso constitui um bloqueio para a presença, para a participação com dignidade dessas pessoas, né, no contexto desses espaços. E aí nós estamos pensando os espaços de promoção da saúde como espaços que são tensionados pelo discurso patologizante das identidades LGBT, né? São espaços que estão, portanto, no foco dessas tensões, né? Mas como a professora Joseli e o professor Márcio colocam, os corpos estão em permanente processo de negociação com outros espaços e vão se ajustando, né? E ajustando suas posições no mundo, sendo também lugares de aglutinação e de negociação de poder, né? E é isso que ocorre a partir do momento em que a comunidade LGBTQIA+, passa a se organizar para reivindicar um outro tratamento no campo da saúde, né? Essa mobilização, essa articulação tem um marco na 13ª Conferência Nacional de Saúde, onde gênero e diversidade sexual passam a figurar como determinantes sociais da saúde, né? E também em 2011, como desdobramento também dessa conferência 13ª de 2008, a instituição da Política Nacional de Saúde Integral LGBT pelo Ministério da Saúde. Essa política, ela busca o reconhecimento da importância de espaços especializados para o acolhimento equânime das LGBTQIA+. Então, você tem ambulatórios LGBT como uma consequência da política, né? E a sua implementação deve considerar o conceito de região da saúde. E por isso nós buscamos refletir sobre a implementação da política na escala metropolitana, justamente para abarcar esse conceito de região da saúde, que está presente no SUS e que a Política Nacional de Saúde Integral LGBT incorpora, né? Para fazer isso, a gente está pensando a territorialização da política a partir da ideia de imaterialidade do saque, porque não se trata só de construir espaços, né, mas de fazer essa política ganhar terreno a partir também da intervenção dos profissionais de saúde, né, seja eles da atenção básica ou da média e alta complexidade. A partir disso, a gente buscou elencar quais são os espaços de promoção da saúde LGBT na região metropolitana do Recife. Chegamos inicialmente a esses 6 espaços, a maioria dos espaços municipais, o que implica numa limitação da quantidade de pessoas que podem ser atendidas em tais espaços, né? Precisam estar no território municipal para serem atendidas pela maioria desses espaços que estão aí elencados, né? Sendo que 4 deles no Recife, 2 municipais, um estadual e um federal, e outros 2 fora do Recife, em cidades da região metropolitana. A gente destaca que o tempo necessário para que essa política, que foi defendida em 2008, implementada em 2011, publicada em 2013, o tempo para ela se implementar é muito mais lento, né? Então, nós estamos em 2021 e, por enquanto, né, como esse mapa que nós produzimos demonstra,
essa política não está bem difundida na região metropolitana do Recife, mas concentrada em 3 dos 15 municípios, que estão aí em verde escuro, e os que estão em verde claro são os municípios que, não tendo algum espaço para a política de saúde LGBT, já desenvolveram com seus profissionais de saúde alguma formação, pelo menos, a respeito dessa política, né? E a gente considera essa ação uma ação de territorialização, na medida em que a formação dos profissionais de saúde também vai fazer com que a política seja difundida, né? Claro que nós precisaremos de pesquisa em mais profundidade para saber o quanto essas formações são eficazes no sentido de fazer a política chegar na ponta, mas, por enquanto, o que nós temos na região metropolitana do Recife são 3 de 15 municípios com oferta de algum equipamento de promoção da saúde equânime para a comunidade LGBTQIA+, né? E, a partir dessa constatação, nós chegamos a algumas considerações finais. A primeira é que, em dezembro de 2021, portanto, daqui a 2 meses, essa Política Nacional de Saúde Integral LGBT vai completar 10 anos. E nós entendemos que esse é um momento importante para um balanço acerca dessa política, né? Inclusive dos retrocessos que ela tem enfrentado, com muitos documentos que foram simplesmente retirados a partir de 2019 do site do Ministério da Saúde, né? Portanto, é um momento para fazer um balanço, e nós achamos que a geografia pode contribuir com esse balanço a partir do momento em que ela nos ajuda a refletir sobre como tal política ganhou ou não capilaridade no território brasileiro. A busca por iniciativas da política nacional LGBT na RMR revelou uma concentração em poucos municípios, é uma concentração que expressa uma presença predominante do Recife, como cidade que tem já uma política municipal de saúde LGBT, e essa concentração faz com que poucas pessoas possam acessar e estabelece uma barreira na região metropolitana do Recife para os municípios do entorno, para os seus munícipes acessarem essa mesma política, né? Uma outra consideração final que nós gostaríamos de fazer é que em 2020 e 2021 a gente segue convivendo com visões patologizantes da identidade LGBTQIA+. E isso reforça a necessidade de uma política tal como essa instituída em 2011. E, por fim, registrar que nós vivemos um contexto de ameaças ao financiamento do Sistema Único de Saúde e de crescente organização de setores da sociedade contra as políticas de inclusão e cidadania para a comunidade LGBTQIA+. Né? Então, o balanço a respeito da Política Nacional de Saúde Integral LGBT e da sua implementação precisa ser feito no bojo da conjuntura que nós vivemos, né? Era isso que eu tinha a dizer. Essas são as referências que foram utilizadas na produção dos slides, mas as outras referências estão no corpo do trabalho, que vai para os anais do evento, e agradecer o espaço, a possibilidade de fazer essa apresentação. Ok. Muito obrigado, Gabriel. O próximo a apresentar é Gabriel Rodrigues Rocha Silva. Análise do padrão de sexo e faixa etária dos falecidos de câncer de esôfago no sul do Brasil. Procede. Cadê Gabriel? Gabriel está? Gabriel Rodrigues? Não. Professoras, podem ser que ele fez uma apresentação em vídeo e esses vídeos ainda estão subindo para o canal do YouTube do grupo, né? Então, eu ainda não tenho link para acessar esses vídeos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aí você me diz o nome do artigo novamente, para me olhar aqui. Tá. Dele, do Gabriel Rodrigues Rocha e Silva. Sim, sim. Então, análise do padrão de sexo e faixa etária dos falecidos de câncer de esôfago no sul do Brasil. Pronto. Como a apresentação dele é em vídeo, a gente deixa por último. Pode ser? Não, assim... Se for em vídeo, no caso. O que foi combinado é que as pessoas que tivessem mandado em vídeo seriam por último. Tá ok? Então, a gente vai para o Glauco. Pode ser, Glauco? Pode ser, Paulo, sem problema. Então, vamos lá. Glauco Nonose Negrão.
Perfil socioeconômico dos cuidadores de pacientes com doença de Alzheimer, Guarapuava, Paraná. Bom, boa tarde a todos. E, primeiramente, queria dar uma boa tarde especial à professora Márcia. Dá uma satisfação revê-la, tá, professora? Bom, vamos lá. Pessoal, então esse trabalho, ele envolve um trabalho de cunho mais local, um pouco diferente dos trabalhos que estão sendo apresentados aqui, mas de uma relevância fundamental, né, que envolve justamente a mudança no perfil sociodemográfico da população brasileira também. Então, meu nome é Glauco, sou professor do Departamento de Geografia aqui da Unicentro e do Programa de Pós-Graduação. Esse trabalho ele é feito juntamente com a Cláudia, que é assistente social, e com a Graziele, que é mestranda, enfermeira, aqui da Unicentro também. Bom, no caso, o grande objetivo desse trabalho, como eu já falei, é nós entendermos um pouco como que a doença de Alzheimer se manifesta num caráter mais local, né? A demência, que você pode incluir ela, Parkinson, demência senil, demência vascular, é um conjunto de doenças neurodegenerativas, né? E o objeto de estudo nesse trabalho é a doença de Alzheimer, que é a mais prevalente, que responde por cerca de 50% a 70% dos casos no Brasil. Como já falei, o Brasil é um país em envelhecimento, logicamente que vai acontecer previsivelmente um número maior, um número crescente dos casos de demência, né? Ainda mais com essa questão da perspectiva do aumento aumento da perspectiva de vida da população brasileira também. E no Brasil existem poucos estudos publicados à epidemiologia da demência, né? O que nós temos geralmente são trabalhos da medicina, na qual você estuda o doente, por assim dizer, mas da epidemiologia da demência ainda são poucos os estudos geográficos com base nessa temática. Além dessa temática, nós queríamos também trabalhar um outro perfil, que é o perfil dos cuidadores dos pacientes de doenças de Alzheimer, né? Que é um outro perfil também que acaba sendo importante nós levarmos em consideração, porque o papel do cuidador é fundamental na qualidade de vida do paciente de Alzheimer também, né? Então, além de vocês terem poucos trabalhos de cunho geográfico da doença de Alzheimer, são poucos estudos ainda que trabalham o perfil dos cuidadores dos pacientes de Alzheimer. Então, o grande objetivo desse trabalho, que foi uma parceria extensionista junto com o Departamento de Geografia, a Prefeitura Municipal de Guarapuava, o Departamento de Farmácia, a EPAPA, que é a associação aqui do município que trabalha os estudos, pesquisas e auxílios aos portadores da doença de Alzheimer, é nós entendermos como é que esse conjunto de informações elas acabavam sendo manifestadas dentro do próprio município, tá? Então, buscou-se, de forma geral, nesse trabalho, nós caracterizarmos os 253 pacientes, os casos notificados de Alzheimer no município de Guarapuava, de 2010 a 2021. Para isso, foi consultado o banco de dados do Departamento de Gerenciamento de Sistemas de Informações Geográficas aqui do município de Guarapuava, e também buscou-se traçar um perfil socioeconômico de 42 pacientes, cuidadores, que são dos 42 cuidadores dos pacientes de Alzheimer aqui no município de Guarapuava, através da aplicação de questionários específicos e análise da ficha cadastral. O que é bastante interessante é que isso partiu por uma demanda social também, né? Então, é muito importante, primeira coisa, você trabalhar a geografia de forma interdisciplinar, né? Mas também trazer um objetivo de melhora num cunho social, né? Então, esse trabalho, ele tem esse perfil interdisciplinar, tem pessoas de outros departamentos, mas trouxe principalmente uma demanda social, o que é muito interessante. Por quê? Com base nesse estudo, começou-se também, que não é o momento da gente discutir agora, né? Mas começou-se a colocar no município algumas ações específicas no âmbito da política pública de saúde, com atenção especial a esse perfil, esse perfil de público, né? Tanto o cuidador de Alzheimer, quanto mesmo o paciente de Alzheimer aí. Então, a metodologia foi caracterizado o perfil epidemiológico dos 253 casos notificados entre 2010 a 2021 junto ao Departamento de Gerenciamento de Sistemas de Informação em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Guarapuava. Com base nisso, foi necessário fazer um convênio da universidade juntamente com a prefeitura. As doenças que foram, no caso, triadas para esse estudo foram as doenças de Alzheimer, a doença de Alzheimer de início precoce, a doença de Alzheimer de início tardio e a doença de Alzheimer não especificada, né? As variáveis analisadas nesse caso foram sexo, faixa etária e total de casos também.
além dessas informações, nós também, não coloquei aqui no trabalho, mas nós também trabalhamos um pouco com o endereço, a localização, os fatores socioeconômicos que poderiam influenciar no contexto de vida do paciente também, tá? Para traçar o perfil socioeconômico dos 42 cuidadores, foi analisada a ficha cadastral presente na EPAPA, né, da Associação de Estudos dos Portadores de Doença de Alzheimer aqui do município, na qual eu faço parte do grupo de estudo, e aplicação de questionário de entrevista semi-estruturada aos cuidadores de forma remota entre 1 de abril a 14 de maio de 2021. É muito interessante que, convém destacar nesse momento, né, no qual a gente está discutindo a metodologia, a importância da aplicação dos questionários, né? Então, com base somente na análise da ficha cadastral dos pacientes, além da ficha estar, de certa forma, incompleta, nós conseguimos, através do questionário aplicado, através das informações obtidas, informações além do que são formalmente solicitadas, né, na ficha cadastral. Então, assim, eu só destaco nesse momento a importância do questionário, na aplicação do questionário em loco, né, diretamente com a pessoa, para buscar essas informações também. Aí entra foi muito importante o papel da assistente social, né, justamente na confecção desse questionário e também na aplicação dele. Para analisar o perfil socioeconômico desses 42 cuidadores, né, foram incluídos, os critérios de inclusão foram as pessoas que estavam exercendo a função no momento de pesquisa, e as variáveis foram gênero, idade, estado civil, escolaridade, grau de parentesco, tempo de cuidador, se vive ou não com o paciente, e renda mensal. E também foi importante que, como a gente trabalhou com pessoas, com pacientes, né, nós visitamos cada um desses cuidadores, né, foi aplicado também de forma remota, mas também, como nós conhecemos esses pacientes, e também, de certa forma, em função da pandemia, foi meio restrito, mas com permissão desses pacientes, nós conseguimos, pelo menos, entrar em contato, ou eles vieram até a gente. Mesmo assim, foi necessária a aprovação pelo Comitê de Ética da Unicentro. Bom, o município de Guarapuava, só para vocês entenderem, nós estamos na região Centro-Sul, aqui no estado do Paraná, uma população aproximadamente de 180 mil pessoas, sendo 90%, 150 mil, residentes na área urbana, e cerca de 15 mil pessoas, cerca de 8 a 9%, residentes na área rural. O índice de desenvolvimento humano de Guarapuava, ele é considerado alto, né, de 0,731, né, com esperança de vida ao nascer, de 76,20 anos. No entanto, o grande problema do município de Guarapuava é que nós estamos aqui num bolsão de pobreza. E quando nós estamos no bolsão de pobreza aqui na região sul do Brasil, né, a escolaridade da população ela também se mostrou muito baixa, né? Então, o índice que contribui para esse índice de desenvolvimento alto do município é a longevidade, que é justamente entender, né, como é que esse processo de longevidade do município pode se manifestar, no caso, com doenças de análise na qual nós estamos propondo aqui. Além disso, você tem um índice que contribui, que seria a renda, e a renda per capita, e também a questão da educação, né? Bom, aqui seriam os primeiros dados que a gente levantou, que serão os casos notificados de Alzheimer no município de Guarapuava entre janeiro de 2010 a maio de 2021. Então, nós temos 253 casos de doença de Alzheimer aqui no município de Guarapuava. Na ficha cadastral caracterizada como doença de Alzheimer, nós temos 50 casos. De início precoce, né, na qual você tem os sintomas acontecendo de forma mais breve, né, pacientes relativamente novos com esses sintomas, 53 pacientes, em torno de 20%. Início tardio, em torno de 83%, né? Então, já levantando uma questão da discussão, isso é um problema, né? Você tem uma caracterização quanto ao sexo da doença e principalmente no diagnóstico dela. Então, cerca de 83 pacientes, aproximadamente 30% de início tardio, o que leva justamente a algumas formas de ação por parte da família de forma diferenciada, né? Às vezes a pessoa não consegue, a família não entende, né? Isso causa transtorno, enfim, outros fatores associados. E a doença de Alzheimer não especificada, né? Não especificada, cerca de 67 casos, 26%. A predominância no sexo da doença de Alzheimer no município de Guarapuava é feminino, cerca de 62%, né? Na bibliografia diz que justamente em função, né, do público feminino ter um cuidado maior com a saúde, uma conscientização maior, você tem essa capacidade de diagnóstico um pouco mais cedo no sexo feminino.
Sexo masculino, ele tem uma certa dificuldade, né? Tem essa questão cultural, tem uma demora um pouco maior no diagnóstico da doença. Só lembrando que essa discussão nós fizemos também com a Secretaria Municipal de Saúde. A faixa etária predominante dos pacientes de Alzheimer, até 60 anos, nós temos poucos pacientes, 8 pacientes aqui. De 60 a 79 anos, 104 pacientes, e a grande maioria dos pacientes com doença de Alzheimer no município está na faixa de 80 a 99 anos, né? Em torno de 50% dos casos. E nós temos casos com doença de Alzheimer com mais de 100 anos, que são 7 casos aqui no município de Guarapuava. Bom, o que é interessante nós notarmos aqui é que nós temos 2 tabelas. A tabela 2, ela trata do caso de doença de Alzheimer de início precoce. E do início precoce, você consegue perceber aqui que você tem um público feminino de 35 casos predominante nesse tipo de doença. E a faixa etária predominante de início precoce, nós temos ali em torno de 60 a 79 anos, né? Isso daqui são números, né? E números são muito complicados de, como é que eu vou falar, de discutir, né? Os números são números exatos. No entanto, a própria Secretaria de Saúde do município, ele leva a crer que alguns pacientes, essa faixa etária, ela pode vir a cometer os primeiros sintomas de início precoce muito mais cedo. Então, o que acontece? Nessa tabela 2, a gente mostra os dados quando foram notificados, né? Quando foram diagnosticados. No entanto, os primeiros sintomas, eles acontecem mais cedo. Então, o que essa tabela pode dizer? É um dado que é concreto, ele existe, ele é um dado na ficha cadastral dos pacientes. No entanto, essa doença de Alzheimer início precoce, ela pode estar acontecendo mais cedo. O que é muito interessante, porque se você pegar dados da Suíça, por exemplo, você começa a perceber que é um número extremamente alto. Né? São dados assim, eles começam a perceber pacientes com Alzheimer com 50, com 69 anos, é um número muito disforme se nós compararmos com países desenvolvidos aí. Já na tabela 3, você tem doença de Alzheimer de início tardio, e você já começa a perceber uma variação no sexo, né? Então, do masculino, que ele era menor no início precoce, aqui você tem um início mais tardio, né? Ou seja, você tem uma predominância maior no sexo masculino da doença de Alzheimer no início tardio. Isso é cerca de 68%, né? Então, você já tem uma variação, principalmente relacionada ao diagnóstico, né, na qual o público feminino ele é mais consciente, e o público masculino já tem essa dificuldade de ir no médico, de se conscientizar quanto à existência da doença, né? Porque a doença, conforme nós fomos analisando, conversando com os pacientes, ela se mostrou também com esse perfil estigmatizado, né? Essa questão da demência, da senilidade, ela ainda é um tabu aqui no município, né? O masculino ainda tem essa dificuldade de aceitar os problemas, os sintomas são mais brandos, né? Mas a população tem uma certa dificuldade, o que interfere diretamente na nossa segunda proposta, que é o perfil dos cuidadores de Alzheimer também, tá? Então, nós temos a faixa etária predominante da doença de Alzheimer de início tardio, da faixa de 80 a 99 anos. Também é a mesma situação. Bom, a EPAPA, eu acho que convém nós mencionarmos, né, porque é uma instituição bastante importante, ela é uma associação que envolve professores, pessoas civis, né, grupos de estudo, envolve parcerias, e é uma associação que envolve estudo, pesquisa e auxílio às pessoas com doença de Alzheimer, né? Então, ela foi criada em 2002 no município de Guarapuava sem fins lucrativos. Ela se enquadra dentro de proteção social básica, né, do Conselho Nacional de Assistência Social, e a EPAPA atualmente possui 42 cadastros ativos de pacientes com doença de Alzheimer. E ela oferece, além de outros serviços prestados, a capacitação multiprofissional, né, envolve desde fisioterapia, envolve desde médicos, desde geógrafos, envolve outros profissionais, assistente social, enfermeira, psicóloga. Ela realiza suporte psicológico aos cuidadores e familiares, habilitam grupos para treinamento psicoeducacional do cuidador, capacita um grupo de apoio aos familiares e avaliam os efeitos das intervenções multidisciplinares, e, além disso, ela também instrui a população, né, o grupo as pessoas que estão envolvidas com essa associação, em alguns pontos, por exemplo, a questão de renda, né, ela tenta ajudar de alguma forma, além de somente trabalhar com essa questão da qualidade de vida voltada à saúde, né? Então, o perfil socioeconômico dos cuidadores de pacientes de Alzheimer está apresentado nessa tabela. São 42 pacientes, né? E o sexo feminino é predominante.
né, cerca de 81%, ela é predominante do perfil dos cuidadores, né? Então, isso também bate com as referências bibliográficas utilizadas, na qual filhas, né, sogras, noras, acabam se responsabilizando por essa função. A idade, ela também se mostrou bastante interessante, porque a idade, ela tem os cuidadores, uma média de 20 a 39 anos, mas a faixa etária predominante de 40 a 59 anos, o que é considerado, de certa forma, a população economicamente ativa, que traz alguns problemas, alguns encargos sociais para a família do paciente também, né? Então, você tem esse perfil aqui. O estado civil também das cuidadoras, né, levando em consideração a grande maioria, aqui elas são casadas, né, 64%, o que traz também uma certa questão relacionada à família, né? Por quê? Além dos cuidados específicos com os doentes de Alzheimer, as mulheres, né, as cuidadoras, de forma geral, elas também têm outras obrigações, sejam com o marido, com os filhos, né, e acabam trazendo uma sobrecarga justamente para as cuidadoras, né? Então, isso acaba trazendo algumas situações aí que podem ser mais prejudiciais à situação dessas cuidadoras. A escolaridade, a grande maioria, ela se dá ali entre ensino fundamental e médio, né? O que é bastante interessante, porque o ensino fundamental e médio, ela acaba interferindo também na adesão ao tratamento, né? Então, a conscientização, também a bibliografia fala isso, que o sucesso no atendimento, a capacitação do cuidador também está associado à escolaridade, né? Quanto maior a escolaridade, maior a conscientização dos problemas e das ações a serem tomadas também. E uma coisa bastante interessante foi o tempo como cuidador familiar. A grande maioria ali, ela está entre 3 a 15 anos, 24 anos. E alguns, 11, no caso, cuidadores, acima de 15 anos. Então, o que acontece? A gente observou casos na qual o homem ele teve um adoecimento extremamente rápido, né? Em 1 ou 2 anos ele já estava acamado, só que ele sobreviveu quase 18 anos. No estágio semi-vegetativo ali. Então, isso traz um encargo psicológico para a cuidadora muito grande, né? E então, as políticas públicas que estão sendo trabalhadas em função dessas características é justamente você trabalhar, além do paciente, também o cuidador. Você começar a perceber como é que esse cuidador ele consegue levar essa, de certa forma, uma vida dupla, né? Cuidar da família, ter um emprego, ter uma renda e ainda cuidar, dar atenção para uma doença tão grave quanto essa, né? Então, o perfil socioeconômico obtido foi que eles possuem uma renda, em torno de 90%, os cuidadores possuem essa renda, uma renda mensal em torno ali de 2 a 3 salários mínimos, 54%, então são pessoas relativamente simples, né? O cadastro no CAD único, né, que é o CAD, é o cadastro único que ele é voltado para a população de baixa renda, cerca de 23 pacientes, 23 cuidadoras, elas estavam cadastradas. No entanto, a grande maioria não estava cadastrada. Então, um dos grandes méritos desse trabalho aqui foi justamente fazer esse levantamento. Por quê? A partir do momento que nós diagnosticamos que essa população ou essas cuidadoras não estavam cadastradas nesse CAD único, ou outros órgãos, como o CRAS, por exemplo, que é o Centro de Referência em Assistência Social, ou no CAPES, que é no Centro de Assistência Psicossocial, nós fizemos esse direcionamento. Então, aquela população que ela tinha algum direito, mas que não sabia, ela foi justamente direcionada pela EPAPA, né, e pela Prefeitura Municipal para que pudesse, de certa forma, regularizar essa atividade, né? Então, a renda mensal ali mede em 2 a 3 salários mínimos, o cadastro no CAD único, somente 31% estavam cadastrados, 29% não, né? Então, 69% não estavam cadastradas. Algumas recebiam, conta receber de algum benefício? Não. 27%, né, em torno de 65% não tinham nenhum benefício, ou seja, a família acabava assumindo os custos que são muito elevados num paciente com doença de Alzheimer, né? A questão de fraldas, medicamentos, tem toda uma questão de suporte para o doente. Então, a família acabava assumindo esse problema, né? É acompanhado pela CRAS-CAPES, cerca de 10, 23% pelo CRAS-CAPES, somente 2%, e nenhum 30%, né? Então, você tem um grande número de pessoas que não eram acompanhadas aí pelos órgãos do município que poderiam dar um certo atendimento a essa população.
O atendimento médico pessoal é feito pela rede pública, cerca de 76%, serviços particulares 5% e convênios 5% também. Aí que é bastante interessante, né, que esse atendimento médico pessoal, que alguns colocaram serviços particulares, convênios, né, mas a grande maioria sim é atendida pela rede pública, né? Mas sempre tem aquela situação na qual o próprio cuidador fica um pouco com vergonha, fica um pouco com receio, mas a grande maioria em si é atendida sim pela rede pública, tá? Então, para não me alongar mais, né, é muito interessante esse tipo de trabalho, que ele está em andamento também, que eles procuram trabalhar, mesmo numa escala local, esse processo de transição demográfica, e principalmente no município de Guarapuava, né? E o estudo de doenças relativas à terceira idade, no caso da doença de Alzheimer, tem se mostrado de grande relevância nesse contexto populacional. Para atingir esse resultado satisfatório, a pessoa com doença de Alzheimer, é fundamental incluir a família e o paciente assistido por serviços formais de atenção primária e devidamente integrados à rede pública de saúde, né? Então, esse contato, né? Você tem a associação, tem a prefeitura, tem o doente, tem o cuidador, tem o paciente, ele tem que ser assistido de forma integral. E a continuidade desse projeto, ele se dá justamente na qual você traz uma proposta de ação junto às unidades básicas de saúde, né? Na qual você tem um grupo, o programa de saúde da família, né? Na qual ela consegue, com base nesse mapeamento, né? O modo de dizer, esse mapeamento, conseguir tomar algumas ações específicas aí. Os cuidadores e os familiares devem ser objeto de políticas e programas de saúde públicas municipais, em parceria com os demais setores da sociedade, porque ao longo do texto, eu não acabei discutindo aqui, mas no material enviado, a gente acaba discutindo um pouquinho, que você tem toda uma questão de conscientização da família, mas você também tem os transtornos envolvidos a isso. E associados a esses transtornos tem a questão econômica e psicossomática também, né? É muito normal os doentes de Alzheimer, os cuidadores dos pacientes de Alzheimer ficarem doentes, seja com depressão, seja com outros problemas aí associados em função justamente da renda que é utilizada para cuidado desse paciente, a questão do conflito familiar, que isso pode acontecer, né? Porque existem pessoas que entendem, pessoas que não entendem, isso pode acontecer dentro do âmbito familiar também. Então, é necessário que esse público seja objeto de políticas públicas, né? E nesse contexto, a EPAPA, que tem os 42 cadastros ativos, podem contribuir ainda mais para a qualidade de vida dos idosos, cuidadores e familiares, oferecendo o suporte necessário. Então, nós tínhamos um suporte inicial na qual você tem a enfermeira, você tem a psicóloga. No entanto, a gente consegue ampliar a atuação desse cadastro justamente pelo levantamento dessas informações. O exemplo mais claro é saber quem tem acesso a algumas políticas públicas de saúde e quem não tem acesso. E com base nisso, a gente consegue tomar algumas ações específicas, tá? Bom, agradecimentos à EPAPA, né, que é a associação que possibilitou a aplicação desse questionário e a atuação junto aos pacientes, aos cuidadores de Alzheimer, a Prefeitura Municipal de Guarapuava, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, que além de ter fornecido os dados, também ofereceu a possibilidade de discussão, né, com os médicos, com os funcionários da própria Secretaria Municipal de Saúde, através de algumas informações, através de conversas informais, através de diálogos, né, muito interessantes para a gente entender como é que esse contexto funciona dentro do município e a universidade, a Unicentro, na qual eu trabalho, pelos recursos humanos aí, sejam os mestrandos, seja a assistente social e sejam os demais colegas professores. Essas daqui são as referências que utilizei e agradeço a oportunidade aqui de estar divulgando o trabalho para vocês. Beleza? Professor Paulo, acredito que seja isso. Ok, parabéns. Bom, agora nós vamos para as considerações das professoras. Bom, professora Márcia, a senhora gostaria de fazer alguns comentários, Eu gostaria de, primeiro, cumprimentar a todos, e principalmente os que apresentaram hoje. Foram trabalhos que mostram uma pesquisa, e dentro dessa pesquisa um levantamento teórico, né, bastante claro, muito adequado,
E as informações que vocês trouxeram do levantamento empírico também muito focados e muito objetivos em relação ao tipo de pesquisa que vocês estão desenvolvendo. Lembrando que o que eu trago aqui, né, como grande objetivo do simpósio, é a relação da geografia e os estados de saúde, né? E todos os que apresentaram estão bem inseridos nessa contextualização, né? Então, assim, eu achei o trabalho sobre homicídios em Santa Catarina por microrregião um levantamento bastante interessante. Espero que o desenvolvimento, vamos dizer assim, desse trabalho, que nunca uma pesquisa ela termina, né? Ela está sempre em andamento, né? A gente sempre descobre outros caminhos quando termina uma etapa da pesquisa. Talvez, vamos dizer assim, no final do trabalho foram levantadas algumas hipóteses do que poderia ter levado ao aumento ou à diminuição, né? Seria interessante um aprofundamento por regionalização, né, que foi feita em Santa Catarina. Então, é um trabalho bastante interessante. Quem trabalha com homicídios e violência tem bastante dificuldade, porque são várias fontes e elas não conversam entre si, e a única que é a mais completa, né, são os dados vinculados ao Ministério da Saúde, né, que são os dados mais corretos, ou pelo menos mais afinados, né? Achei bastante interessante o trabalho da Flávia Carolina, né? É um tema que muitas vezes se coloca como o problema da difusão da AIDS ele está muito mais voltado, primeiro, a regiões metropolitanas, depois, não, cidades médias, e aí ela mostra que numa região de fronteira, e aí o conceito de fronteira que ela definiu, né, que não é só uma fronteira física, é uma fronteira de culturas, né? E uma fronteira econômica também, esse conceito rico de fronteira mostra como a disseminação das doenças e a possibilidade de atendimento a essas doenças e o trabalho de, vamos dizer assim, de monitoramento dessas doenças, numa área de fronteira fica mais complicado quando entra o fator de terem países diferentes envolvidos, né? Então, eu achei bastante interessante, porque as escalas que geralmente nós vemos os trabalhos sobre AIDS são sobre municípios ou estados, né? Mas não essa ligação, vamos dizer assim, envolvendo vários países. E, por exemplo, o Peter ele tem bastante trabalhos sobre fronteira, mas considerando os municípios de fronteira brasileiro. Então, assim, eu achei que a escolha da área de pesquisa foi assim, né, foi de uma felicidade, né, para quem estuda a questão da saúde, muito boa, né? E, embora todos tiveram um pouquinho, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos de dificuldade com os slides, isso daí, vamos dizer assim, no momento em que os slides entraram, correu tudo muito bem, né? Vocês foram fluentes no trabalho, todos foram bem fluentes no trabalho, né? Bem explicativos no trabalho. E aqui também a territorialização da Política Nacional de Saúde, né, na região metropolitana de Recife, é outro tema também muito caro, a geografia da saúde, porque está falando numa escala, né, de uma região, vamos dizer assim, metropolitana importante, né, do Nordeste, e, ao mesmo tempo, falando da inadequação ainda, né,
do atendimento a um setor da população, né? E aí vamos dizer assim, o estigma que é um estigma social, né? E esse estigma também penetra por dentro do sistema de saúde, né? Daí a importância do trabalho no sentido de a reivindicação de que, pelo menos, esse sistema de saúde não seja um sistema de saúde com um viés, né? Então, ao mesmo tempo que coloca vamos dizer assim, a organização da população contra o estigma, ao mesmo tempo é uma luta pela equidade, né, do atendimento via SUS. Então, é um trabalho que eu achei bastante interessante, e eu vou ler todos os artigos depois, que eu comecei a ler, mas eu li do grupo errado, eu li todos, mas era do grupo errado, né? Não era esse grupo, então eu vou ler até amanhã ou depois de amanhã todos os trabalhos que estão sendo apresentados, né? Eu achei assim que esse trabalho em especial, eu acho que o apresentador gastou pouco tempo na análise do mapeamento e resultados, né? Os resultados foram lá colocados, mas, por exemplo, eu senti falta de mais mapas, né? Então, é uma coisa a ser pensada, né? Essa daqui é uma apresentação de um trabalho, né, que está sendo desenvolvido ainda, mas é uma sugestão, né? O perfil econômico dos cuidadores de doença de Alzheimer em Guarapuava foi uma outra surpresa muito boa, né? Porque pouco se tem trabalhos em geografia da saúde em relação às pessoas idosas e como você pode pensar um mundo para as pessoas idosas. Um dos raros trabalhos que eu tenho na memória foi um trabalho apresentado, foi em Barcelona, numa daqueles simpósios que tinha promovido pela Universidade de Barcelona. E era de uma italiana que fazia uma discussão de como a cidade de Gênova ia se preparar ou ia lidar com a população idosa, né? Como é que essa cidade se preparava para uma população que estava envelhecendo rapidamente. Já tinha bastante população idosa, né? Então, ela ia discutir desde o espaço que esses idosos caminhavam, e aqui dentro dos trabalhos, né, desse evento, eu li um artigo que fala sobre a população idosa em Portugal. E nós estamos num processo de envelhecimento da população brasileira, vamos dizer assim, a ser destacado, né? E não estou vendo assim uma discussão ou uma mobilização, né, das pessoas nesse sentido. Parece que não há uma preocupação nem em preparar cidades, nem em preparar melhor o SUS para esse atendimento. Por exemplo, quando tinha os médicos de família, eles tinham uma preocupação com a população mais idosa de baixa renda, por exemplo, né? Então, assim, todos os trabalhos que foram apresentados aqui são trabalhos que escolheram temas extremamente importantes, pouco discutidos, né? E que mostra uma relação da geografia com os estados de saúde muito rica, muito brilhante. Então, vocês conseguiram apresentar resultados de pesquisa muito interessantes, muito assim que dá para a gente ver que são trabalhos ótimos, né? Trabalhos ótimos para apontar ou apresentar sugestões, e ótimas sugestões, né, para o serviço, vamos dizer assim, para o serviço de saúde pública
tomar algumas medidas necessárias, né? Porque o problema já está aí, né? Eu achei assim muito boa as apresentações de hoje, né? Vocês estão de parabéns, todos estão de parabéns, né? Trabalhos que estão lidando com, alguns falam de minorias, mas eu acho que em breve nós não seremos mais tantas minorias assim, né? Então, eu acho assim, os trabalhos foram muito bem focados, tiveram uma discussão muito interessante, fizeram levantamentos de dados muito afinados com o que vocês queriam demonstrar, né? E trouxeram resultados muito bons. Vocês estão de parabéns. Obrigado, professora Márcia. Obrigada a vocês. Professora Rosiane, suas considerações, por favor. Olá, boa tarde a todos. Faço minhas as palavras da professora Márcia, acho que ela já falou bastante coisa do que eu ia falar, né? Com relação ao cuidado dos apresentadores de hoje, né? Com relação à pesquisa teórica, ao embasamento teórico, né? Com relação aos cuidados, à minúcia com relação à pesquisa empírica realizada, então, trabalhos bem fundamentados teoricamente, né, bem fundamentados empiricamente. Então, também gostaria de parabenizar os apresentadores, dominando, né, o conteúdo dos seus trabalhos de forma brilhante. Gostaria de falar também sobre uma característica, né, que a gente nota através da pesquisa empírica, ficou bem claro, né? No caso da pesquisa sobre homicídios, né, em Santa Catarina, né, demonstrando, né, taxas menores nos períodos de melhora da economia, né? Então, como a professora falou, uma busca por, né, causas, né, por consequências, causas, e a gente vê que a pesquisa demonstrando, né, em períodos em que a economia esteve melhor, né, a diminuição, a queda nas taxas, né, outra questão também com relação à epidemia de HIV, né, em alguns períodos em que houve uma ação contundente, né, das políticas públicas de saúde no Brasil com relação ao controle e ao tratamento e cuidado com relação à epidemia de HIV, em que houve períodos em que isso ocorreu, e como que isso vem se deteriorando ao longo do tempo e ao longo, né, de mudanças políticas ocorridas, né? Então, as pesquisas demonstrando que a mudança na política ela é fundamental com relação às questões de agravos de saúde. Então, assim, ficou bem claro nas pesquisas, tem ficado bem claro nas pesquisas apresentadas hoje, também com relação à pesquisa sobre o estigma, né, com relação às políticas nacionais de saúde, também uma deterioração, né? Tá? Houve avanços, né? Ocorreram avanços a partir de 2011, mas que isso vem, né? Há um retrocesso com relação a essas políticas também. Então, assim, né? Mostrando a importância, as pesquisas demonstrando empiricamente a importância da política, do momento político e como isso tem uma consequência, um rebatimento direto nas condições de saúde da população. Então, muito interessantes as pesquisas. Eu gostaria de dar os parabéns a todos os apresentadores pela importância de todas essas pesquisas, né? E no caso da pesquisa sobre o perfil socioeconômico dos cuidadores de pacientes de Alzheimer em Guarapuava também, né?
talvez, se for realizada também agora, a pesquisa mostre, né, a mudança, uma queda, uma deterioração do perfil socioeconômico desses cuidadores com relação a esse momento de pandemia e às últimas políticas econômicas do governo. Então, a gente poderia demonstrar isso também, eu tenho certeza que a pesquisa demonstraria isso também, porque a pesquisa foi minuciosa e, com certeza, iríamos ter basicamente a mesma direção e rebatimento, claro, de toda essa política, essa deterioração da política econômica, das políticas de saúde, deterioração da saúde pública. Então, parabéns a todos e espero que as novas pesquisas demonstrem, né, quais os caminhos devem ser tomados aí e que isso melhore com o tempo. Muito obrigado, professora Rosiane. Alguém mais gostaria de dizer alguma coisa? Não? Tudo bem. Então, encerramos aqui hoje esse primeiro dia de apresentações e espero revê-los a todos na quinta-feira para a nossa segunda rodada. Muito obrigado a todos pela oportunidade novamente. Mil desculpas pelo incidente do começo, mas quando eu fui para Blumenau há 2 anos atrás, era, vamos dizer assim, meio que manual as coisas. E esse modo digital, eu sou meio dinossauro para essas coisas. Então, eu queria agradecer, gente, pela paciência de ter retornado ao trabalho. Obrigada mesmo. Foi um prazer. Novamente, muito obrigado a todos e até a próxima. Boa tarde a todos. Até quinta. Boa tarde, tchau. Vamos encerrar a gravação, certo? Certo.